fronteiras são espaços onde ocorre a interação entre diferentes grupos sociais e culturais, questionando assim a homogeneidade do conceito de nação. Nesse contexto, o tráfico internacional de drogas emerge como um tema crucial. Nos estudos de segurança, existem teorias que vão além das abordagens tradicionais, considerando ameaças não convencionais, como o narcotráfico. A abordagem dos estudos ampliados enfatiza a análise a partir dos complexos regionais de segurança. O Complexo Regional de Segurança da América do Sul apresenta dois subcomplexos relevantes, o Cone Sul e o Norte Andino, e é nesse último que estão os países amazônicos, que carregam uma permeabilidade em suas fronteiras. Esse vídeo, portanto, irá explorar a tríplice fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia, países desse subcomplexo. O narcotráfico não é apenas um problema regional, é uma rede global que desafia a soberania nacional. É um tipo de ameaça contemporânea concebida pelas escolas que não são tradicionais dos estudos de segurança, a exemplo da Escola de Copenhague, que elaborou o conceito de securitização. Essa teoria surgiu no cenário pós-Guerra Fria, quando o mundo estava redefinindo o conceito de segurança. Não se tratava mais apenas de conflitos militares tradicionais entre grandes potências, mas sim de uma gama mais ampla de ameaças. A teoria da securitização elabora que um tema que não é discutido, ao entrar no debate público, se torna politizado. Quando um agente securitizador, ou seja, um líder com relevância, utiliza sua influência para apontar que aquele tema que foi politizado está com a sua existência ameaçada, ele se torna securitizado e passa a demandar medidas emergenciais. A securitização é, portanto, uma forma extrema de politização. Entendendo isso, tenhamos em mente o narcotráfico na tríplice fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia. O narcotráfico na Amazônia não é um problema recente. Ali, o rio Amazonas e seus afluentes servem como rotas para o tráfico e, atualmente, criminosos e economias ilegais dominam. A floresta amazônica fornece uma cobertura ideal para o cultivo e processamento da coca. Nesse sentido, se desenvolve uma cadeia de tráfico de drogas que também promove outros crimes. As cidades de Letícia, na Colômbia, Tabatinga, no Brasil, e Santa Rosa, no Peru, estão no epicentro desses desafios. Letícia tem cerca de 40 mil habitantes e Tabatinga tem cerca de 52 mil habitantes. São cidades muito próximas e separadas apenas por uma avenida. Santa Rosa, por sua vez, é uma pequena ilha peruana de pouco mais de 2.500 habitantes. Na cidade de Letícia, há quase nenhum posto de supervisão. Na ilha de Santa Rosa, há apenas um posto policial que revista as embarcações que saem dali. Como o Brasil, nesse contexto, então, tem atuado na região? A forma de lidar com as drogas como uma guerra começou a ser elaborada nos anos 70 nos Estados Unidos, onde se mobilizou um ato de responsabilização dos países estrangeiros pela produção e tráfico de drogas. Assim, foram elaboradas as primeiras operações contra o narcotráfico de forma repressiva nos países latino-americanos, por exemplo, na Guerra Civil da Colômbia. Desse modo, o tema começou a ser securitizado. O governo dos Estados Unidos pressionou países latino-americanos, incluindo o Brasil, para intensificar suas ações contra o narcotráfico. Com o fim da ditadura militar e dos problemas fronteiriços no Cone Sul, cresceu no pensamento militar brasileiro a ideia de cobiça internacional sobre a Amazônia, politizando o tema. Isso porque a iniciativa dos Estados Unidos sobre a Guerra Civil Colombiana despertou no governo brasileiro maior interesse com a segurança e a defesa militar da região. A ação estadunidense trouxe ao debate público a importância de ocupar a região para que a soberania nacional não ficasse em xeque. Mesmo que não tivessem ameaças de natureza militar no cenário amazônico, o Brasil passou a investir na capacidade de resposta. Na Amazônia, o Estado desenvolveu projetos de ocupação e integração territorial, como o projeto Calha Norte de 1985, que buscava solucionar o que seria um dos maiores problemas para a segurança amazônica, o baixo nível de povoamento. Mas o narcotráfico no Brasil só passa a ser tido como securitizado a partir da década de 90, quando as Forças Armadas brasileiras criaram o CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia. Ele era bastante similar ao projeto Calha Norte, só que mais equipado e tecnológico. Com o lançamento da Política de Defesa Nacional de 1996 e a Estratégia Nacional de Defesa de 2008, houve um fortalecimento no interesse nas sub-regiões amazônica e andina.
Em 2011, o governo brasileiro implementou o Plano Estratégico de Fronteiras, confirmando a securitização do narcotráfico. Portanto, para o Brasil, as principais respostas para os impactos da instabilidade no território amazônico são ações de caráter combativo. Um cenário alarmante se desenvolve nessa fronteira amazônica. Antes, a cidade de Tabatinga sofria com facções dispersas e grupos armados colombianos que atuavam no tráfico ali em intensidades variadas. Mas isso mudou quando a Família do Norte, a FDN, uma facção criminosa rival ao primeiro comando da capital, o PCC, e inicialmente ao Comando Vermelho, o CV, se articulou no estado do Amazonas. Ela aderiu a um discurso regionalista, adaptando-se às dinâmicas locais para ganhar influência e controle sobre o crime na região. A FDN expandiu sua influência para diferentes territórios, consolidando seu poder com a adesão de bocas de fumo locais, organizando e concentrando o fluxo do tráfico de drogas no norte do país. As operações da polícia em relação ao tráfico de drogas, como vimos, resumiam-se na prisão de pessoas que geralmente não tinham relevância à cadeia do tráfico. Assim, ocorre um processo de superlotação das cadeias, e nesse sentido, a FDN conseguiu mobilizar indivíduos dispersos dentro e fora das cadeias, aproveitando as desigualdades agravadas pelo sistema prisional. A FDN enfrentou uma série de conflitos internos, resultando em divisões dentro do grupo e confrontos violentos que reverberaram no estado a partir de 2017. Contudo, em 2018 ocorre uma fragmentação na FDN, dividindo o grupo em dois, um apegado à ideia original regionalista e outro que se aliou ao Comando Vermelho. E esse segundo grupo passou a disputar o controle pela rota fronteiriça de Tabatinga. As informações são dispersas, mas tudo indica que no início de 2020, esse último grupo tornou-se de fato uma vertente do CV no norte do país e se consolidou como a organização criminosa dominante no estado do Amazonas, em detrimento da FDN. Ainda no contexto de fragmentação da FDN, surgiu uma nova facção em Tabatinga denominada Os Crias, cujas características pouco se sabe. As autoridades ainda não têm certeza se eles possuem ligação com o PCC, mas acreditam que o grupo controle as vendas de drogas na Tríplice Fronteira, além de estarem envolvidos em ataques armados. Atualmente, o Comando Vermelho expandiu sua presença na região, afastando as facções locais e estabelecendo alianças com grupos armados colombianos. O CV, que antes apenas comprava a cocaína produzida no Peru, agora também comanda as plantações. Essa disputa constante de territórios transformou a dinâmica criminal na área, elevando o número de assassinatos e de violência, e isso tudo gera medo e insegurança entre os moradores locais. Apenas a abordagem policial, sem políticas por trás, também contribui para a perpetuação do problema. A política de guerra às drogas é criticada por especialistas, visto que o problema das drogas deve ser encarado como uma questão de saúde pública, pois pensar como uma guerra endossa os estigmas e os preconceitos presentes no sistema penal brasileiro. Nesse sentido, percebe-se que a securitização militar das fronteiras, somada à governança omissa, deixaram a região sob o controle do crime organizado, que agora domina não apenas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, mas diversos outros crimes, comprometendo todo o ecossistema amazônico. Houveram cortes orçamentários significativos no Ministério da Defesa, que afetam as operações de combate ao narcotráfico. Mas, além disso, uma operação recente do Ministério Público do Amazonas e da Polícia Federal revelou um esquema de corrupção em altos escalões da Agência de Segurança. Isso é, portanto, um desafio adicional, visto que as autoridades aproveitam de sua posição para participar diretamente de atividades criminosas, trazendo à tona o questionamento nos órgãos públicos e a sua presença na Amazônia. A Amazônia é frequentemente mal compreendida em teorias de segurança convencionais. Muitas vezes, as análises não levam em conta o contexto geográfico e histórico únicos dessa região. As políticas para a região não devem mais ser planejadas ignorando elementos importantes, tratando ela como se tivesse um único propósito, que seja estratégico, até porque estratégico para quê e para quem. Podemos ver que na Tríplice Fronteira a militarização é uma realidade, mas a sua eficácia é questionável, visto que nesse processo comunidades locais são frequentemente excluídas, enquanto a presença dispersa e inconstante das autoridades dificulta o combate efetivo às atividades ilícitas. Uma coordenação mais efetiva entre os estados para a resolução do tema é essencial e o Brasil tem feito esforço em relação a isso, mas a cooperação é dificultada pela falta de compromisso dos países, sendo necessário mais empenho para abordar adequadamente essa prática na área. Além disso, o descrédito nas instituições especializadas persiste.
Enquanto o Estado também for fonte de insegurança para a população, seja através de sua ação ou inação, e as estratégias de combate ao narcotráfico permanecerem predominantemente punitivas e militares, o cenário futuro não será muito diferente. A violência se intensificará, afetando não apenas os habitantes da Amazônia, mas também os corpos que já sofrem com a repressão e com o avanço do crime organizado, nas favelas, nas cidades e em todo o Brasil.